Graça e paz. Vamos lá novamente, né? É uma nova palavra, um novo vídeo aí para vocês estar ouvindo e alimentando a alma de vocês, tá bom? A breve oração, em nome de Jesus, eu falo da palavra do Senhor e que o Espírito Santo venha me usar a minha boca, o meu raciocínio, que tudo que sai aqui não saia de mim, mas sim do teu Espírito Santo. Que essa mensagem venha para salvar almas, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então vamos começar, né? Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 7 até o 13. É pouquinhos versículos, mas para a gente ter uma reflexão muito boa do que Jesus quer para a gente, né? Trazer para a vida de hoje, para ver o que Deus quer de nós. No versículo 7, Jesus chamou a si os 12 discípulos que ele escolheu quando ele estava passando aqui pela terra, fazendo a sua obra, a sua missão. E ele falou assim, ó, começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Olha só, gente, ele chamou os discípulos e falou, ó, façam duplas e vão, eu vou te dar poder sobre os espíritos imundos. Vá, pregue a minha palavra, testifique o que viram e liberte pessoas imundas, cure pessoas que estão doentes. E deu poder para que os discípulos fizessem isso. Uma coisa interessante que a gente vê, quando a gente vê alguém fazendo aí milagres em nome de Jesus, curando enfermos, isso é lícito. Deus falou que nossas obras seriam maiores do que a dele, se a gente cresce nele aqui nessa terra. E por que não está acontecendo? Porque a nossa fé é muito pouca. Muito pouca. A gente não consegue ter aquela fé que Jesus falou que a gente deveria ter, né? Se crêssemos nele, confiássemos nele, nas suas providências, nós faríamos coisas maiores do que ele fez aqui quando ele estava aqui. Então ele enviou os seus discípulos de 2 em 2 e mandou fazer a obra, né? Deu poder para eles, liberou poder para cada um deles. No versículo 8, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alpargas e não vestissem 2 túnicas. Então ele falou assim, ó, não leve nada. Resumindo, não leve nada, não leve pão, não leve dinheiro, não leve 2 roupas, só vai com a roupa que vocês estão e com o poder que eu estou dando para vocês ir. Porque ele queria que, na verdade, a dependência dele, desses discípulos, não fosse no dinheiro que eles tivessem. Por quê? Num momento de aflição, o que eles iriam fazer? Eles iam recorrer ao que eles tinham, né? Na fome, eles iam pegar a comida que eles tinham levado a mais. Na situação de pagar alguma coisa, para dormir em algum lugar bom, eles iriam usar o dinheiro que eles tinham. Não é que Jesus queria coisas boas para eles. Eles estavam ali aprendendo, né? Se eles tinham que aprender fazendo a missão, eles tinham que ir na confiança de Deus. Que no último momento, na última situação emergencial, Deus iria vir com a providência. E eles mesmos, fazendo a obra de Deus, fazendo milagre, curas, expulsando demônios, eles iriam ver que Deus estava com eles. Eles iam ver a providência. Por exemplo, quando eles estivessem presos, igual aconteceu, eles ficaram presos com fome, no último momento a barriga roncando, com aquela fome terrível, entrou um carcereiro e, por exemplo, deu comida para eles. Alguém apareceu e deu comida para eles. O que seria isso? O agir de Deus. E eles iriam perceber o quê? Que Deus está no comando, né? Que não é, a providência não é deles, a providência é de Deus, totalmente de Deus. Eles iriam perceber que eles não estariam sozinhos nunca. E isso foi, eles sentiram isso quando eles expulsaram o demônio, quando eles curaram enfermos. Eles viram também que o poder não era deles.
O poder é nos dado, o poder não é nosso. Nada podemos fazer sem a mão de Deus. Não podemos curar, não podemos libertar, nada, tá? E foi isso que Jesus falou aqui, ó. Ele deu poder. Então, eles por si só não conseguiriam libertar, não conseguiriam curar enfermos, por si só jamais. Foi liberado poder para eles. No versículo 10, ele dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes ali. 11. E tantos quantos vós não receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos seus vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância do que juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Ele estava falando o quê? Entra na cidade, entra naquela casa, prega o meu evangelho, fala que eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância, que eu vim para salvar, que eu vim para libertar, para trazer honra onde há desonra, para trazer vida onde já não tem mais vida. E aquele que não aceitar a palavra, porque eu estou enviando vocês, onde não aceitar a palavra de Deus, vai embora, chacoalha a poeira. E o castigo, o juízo vai vir para essa cidade ou para essa pessoa, ou para essa casa que não te aceitou, não aceitou a minha palavra. Olha como é sério isso. Um servo de Deus, quando ele for pregar o evangelho, e uma pessoa não aceitar, debochar, dar risada, te tocar, ele não está tocando você, ele está tocando o próprio Deus. Ele está negando o próprio Deus. Então você tem que sair, sacudir a poeira e deixar, tá? Porque não há mais nada o que fazer, tá bom? Versículo 12. E saindo eles, pregaram que se arrependesse, e expulsaram muitos demônios, ungiram muitos enfermos com óleos e os curaram. Amém? Então, saindo eles, fizeram o que Jesus tinha lhes ordenado. Eles pregaram evangelhos, eles curaram enfermos, eles libertaram pessoas que estavam endemoniadas, fizeram a missão deles. Muitos foram açoitados, muitos foram presos, muitos foram rejeitados, muitos foram desacreditados, mas também muitos foram curados, libertos e seguiram Jesus através deles, porque viram que só uma pessoa com a unção de Deus poderia fazer tais milagres. E hoje é assim na nossa vida, tá? Se nós formos servos de Deus, usados por Ele, que Ele doou o seu poder para que a gente fizesse a obra dele aqui. E nós temos que fazer o mesmo que os discípulos fizeram. Nós temos que fazer discípulos. O objetivo é colher almas. Não é só nossa alma que tem que ser curada, liberta. Nós temos que fazer discípulos. Pregar o evangelho a qualquer criatura. Não olhar para criatura, aquela ali não vai, nem com bomba. Não tem jeito. Não é isso que Jesus mandou você observar. Mandou você ir pregar o evangelho a toda criatura. Ir não quer dizer ver se aquilo dá para pregar o evangelho. Porque quem vai fazer a obra não é você, não é eu, é o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo vai fazer a obra. É Ele que vai fazer a obra. Ore, prega o evangelho. E Ele fará todas as obras por você. Amém? Infelizmente, nós hoje estamos assim, com medo de pregar o evangelho. Nós não somos mortos por pregar o evangelho. Nós não somos açoitados, igual naquela época. Mas nós estamos com medo, porque nós ficamos olhando as pessoas. Olha para a situação da pessoa e falar, aquilo ali é só por Deus mesmo, não vai nem com bomba. Entendeu? Nós olhamos com o olho da carne.
E Jesus falou, ide. Quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, ele ficou uns dias aqui. E ele falou que era pra gente aguardar o Espírito Santo, que ele ia, mas que ele não deixaria nós órfãos. Ele falou, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, sem pai. Voltarei. E ele voltou. Hoje ele está aqui na forma do Espírito Santo pra gente. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Então hoje é através do Espírito Santo que a gente vê quando estamos errando, quando estamos em falhas. Aquela consciência pesada que a gente fala, nossa, tô com a consciência pesada, hein? É o Espírito Santo nos alertando que tem algo errado, que tem algo que eu preciso mudar, que você precisa mudar. Quando às vezes a gente conta uma mentirinha ou faz alguma coisa errada, né? Fala, não, mas você não tem nada a ver. Mas logo o Espírito Santo vem com cobrança. Graças a Deus, porque se não tivesse esses alertas do Espírito Santo, a gente se corrompia, porque um pecado leva ao outro e o coração vai se endurecendo, porque o pecado, ele endurece o nosso coração para Deus. Porque o Espírito Santo se afasta e quem vem? Ele sai da nossa casa, ele sai do nosso corpo e quem entra? A porta fica aberta. E aí entra outros espíritos que não quer seu bem, que não quer meu bem, que não quer o bem da nossa família, daqueles que nós amamos. E aí nós deixamos a porta aberta para que outros venham e ocupem esse lugar do Espírito Santo. E o nosso coração vai ficando duro. A gente não tem empatia, não se coloca nunca no lugar do outro. Vê o outro chorando, não se preocupa, não tá nem aí pela dor do outro. Rouba, mente, trai e não tá nem aí, nem sente nada. Por que isso? Porque o Espírito Santo não tá mais ali. A gente endureceu o coração. Ah, mas o Espírito Santo deixou de falar. Não. Mas nós endurecemos. Nós não queremos mais ouvir. Nós não queremos mais ouvir o Espírito Santo. O pecado faz isso com a gente. O pecado endurece o nosso coração. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O pecadinho, o pecadão, ele vai aumentando, de um leva ao outro. E nós, quando ouve alguém falar de Deus, sentimos até repugnância. Por quê? O que está ali dentro de você já não quer ouvir mais. E é só a misericórdia de Deus para a gente voltar. Amém? Então essa é a missão da palavra de hoje. Jesus veio, deixou um exemplo dele, né? Ele entregou ali o poder para 2 em 2 ir fazer a missão. Ele deixou um legado, ele deixou um exemplo. No batismo, na oração, ele ensinou a gente a orar. Ele ensinou a gente a pregar a palavra, né? Falar que Jesus vai voltar, que para se arrepender, para esse arrependimento levar a conversão da pessoa, mudar o caminho da pessoa. Então ele deixou o exemplo, né, em todas as partes. No jejum, ele deixou o exemplo. Ele deixou o exemplo no amor, né? E ele deixou o exemplo sempre fazer o bem. Sempre fazer o bem, tá? Ele criticou muito os fariseus, porque eles falavam coisas boas, mas eles não praticavam as coisas boas, entendeu? Então, quando a gente só fala, mas não vive aquilo que prega, somos os filhos das trevas. Somos como os fariseus.
Porque falamos coisa boa, pregamos coisas boas, mas não vivemos. E é isso que ele ensinou aos seus discípulos. Viver e falar. Falar e viver aquilo que pregava. Então ele deixou o ensinamento. E hoje quem nos lembra disso, sempre quando nós erramos, quando nós estamos indo para o fundo do poço, para o buraco negro, é o Espírito Santo que vem nos alertar. Que está aqui agora me ouvindo, me usando para falar com você. Então é isso que ele quer. E a minha missão, que em nome de Jesus, é fazer discípulos. Então eu não quero só a minha alma, eu não quero só da minha casa. Eu quero da minha casa e quero muito mais, em nome de Jesus, né? E Deus falou comigo esse ano muito fortemente que nós estamos aqui, não é para ir na igreja bonitinho, com uma biblinha debaixo do braço, né? Achar que eu tô salvo e o resto que se dane, falar o vocabulário mais debochado, né? E não é isso que ele quer. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que nós formamos discípulos para ele. Que nós fazemos discípulos. Pessoas que têm o desejo de pregar o evangelho. Pessoas que têm o desejo de servir a Deus como o seu único Salvador. Pessoas que sentem prazer de falar da palavra de Deus. Pessoas que se deliciam ao ouvir falar alguma coisa de Deus. Que não sente medo, nojo, repulsa. Porque estão no pecado, estão no lamaçal. Só sente repulsa e nojo quem está no lamaçal. E quem está ali não quer ouvir. Quem está usando o corpo da pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. Por quê? Ou a pessoa quer continuar no erro, no pecado. Ela não quer ouvir. Você prega, você faz a sua parte. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Lança a semente. Faz a sua parte. Essa é a nossa missão. E foi assim que Jesus falou para os seus 12 discípulos. Faça a obra. Faça discípulos. Façam discípulos. Pregue o evangelho. Curem pessoas. Libertem pessoas de demônios. Mas aquele que não quiser, não se preocupa mais não. Bata a poeira, vira as costas e acabou. Porque no dia do juízo, essas pessoas verão, infelizmente, com muita dor no coração, vou dizer isso, o juízo. Tá? Eu tenho pessoas da minha família com muito coração endurecido para Deus. Não quer nem ouvir falar. Por quê? Porque não quer saber do caminho com Deus. O caminho com Deus ele é estreito. Só que ele é gratificante. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que o caminho com Deus ele é difícil. Tem problemas, muitos. Só que nós encaramos os problemas de maneiras diferentes. Nós temos paz na alma. E na hora das aflições, choramos e Ele vem nos socorrer. O semblante de quem tem Deus é diferente. Porque Ele está sempre cuidando da gente. Vamos, gente, fazer discípulos. Você que já teve um encontro com Jesus. Você que já tem essa sede dentro de você. Não é de você, tá? Essa sede que você tem dentro de você é a vontade do Espírito Santo. Não é sua. Então é isso que você tem que fazer. Fazer discípulos. E fazer discípulos é falar do amor de Deus para as pessoas. Falar da salvação. Tem um vídeo meu anterior que eu falo da salvação. Do perigo da gente negligenciar a salvação de Deus na nossa vida. É um perigo terrível. Porque, gente, não temos nada nessa terra, viu? Nada. Nada vamos levar daqui. Nada. O que nós vamos levar daqui é a nossa salvação, o amor das pessoas um com o outro, a lembrança. Nada vamos levar daqui não, tá?
Fica preocupado que você vai levar a sua casa, a sua televisão, não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. Fechando os olhos, fica tudo. Tá bom? Não vamos virar semente. Então vamos cuidar do lado espiritual. Vamos alimentar a nossa alma. Vamos cuidar dessa parte que nós não cuidamos. Vivemos um dia atrás do outro, deixa a vida me levar e a vida me leva. E leva mesmo. Leva muitas pessoas para lugares errados. Não existe só aqui na Terra. Temos a vida eterna. A vida eterna para quem aceitar Jesus como seu único Salvador. Amém? Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui, que em nome de Jesus, que essa semente possa ser lançada aí na sua vida, na sua casa, e que você possa começar a ver as coisas de um modo diferente, que você possa conhecer um pouquinho esse Jesus que veio e morreu na cruz por nós, no Calvário, derrubou todo o seu sangue, para que hoje eu e você tivesse essa salvação. Amém? Fiquem com Deus.